Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma sessão do Samsung Health Tech Sessions, onde hoje temos uma convidada mais aqui especial, a doutora Adriana Mello, e a gente vai fazer dois módulos. O primeiro módulo vai ser a inteligência artificial da Samsung, aplicada nos seus dispositivos, e como a Samsung lida com a inteligência artificial, como tem dedicado muitos esforços e muito dinheiro nisso, muitos recursos, e depois essa vai ser só um aquecimento para a palestra principal, que vai acontecer com a doutora Adriana Mello. Então a gente vai conversar com vocês um pouquinho, em torno de uns 15 minutos, para cumprir essa primeira etapa, e logo em seguida ela vai começar e vai nos brindar com essa palestra maravilhosa dela. Ok, pessoal, mais uma vez boa noite. Nós vamos falar hoje sobre o pioneirismo e a liderança da Samsung na área de inteligência artificial e como isso vai impactar a sua rotina clínica. Vamos fazer só um sobrevoo rápido e vai servir de aquecimento para a palestra principal, com a doutora Adriana Mello, sobre coronavírus, Covid e transmissão vertical. Vamos lá. Então, vamos navegar hoje por 4 tópicos: a inteligência artificial na Samsung, o que torna a inteligência artificial única no mercado, e os exemplos de IA, respectivamente, para as áreas de radiologia e ginecologia obstetrícia. A Samsung começou 2020, antes do início da pandemia, em janeiro mais precisamente, com foco no tema inteligência artificial durante a CES, que é a Consumer Electronics Show, que é a maior exposição de eletrônicos de consumo do mundo, realizada nos Estados Unidos. Durante o evento, a Samsung introduziu uma tecnologia que mostra o potencial dos assistentes de inteligência artificial. O que é interessante aqui é que a maioria das pessoas que você vê, fora as pessoas reais aqui, são imagens não reais, são humanos artificiais criados por inteligência artificial. Além disso, a Samsung realiza anualmente um fórum internacional de inteligência artificial. Na edição de 2020, nós convidamos o professor Joshua Bengio e o professor Yan LeCun, 2 expoentes do Deep Learning mundial, para as palestras e discussões. Lembrando que o professor Joshua é colaborador para o S-Detect, que é a nossa primeira solução de inteligência artificial de ultrassom, que foi lançada em 2016 em nossas máquinas. Durante o RSNA, que é a maior feira de negócios de radiologia do mundo, realizada nos Estados Unidos, em dezembro, nós promovemos junto com a Intel, o nosso parceiro de inteligência, as palestras e tivemos um painel de discussão juntos sobre o tema. Características que tornam a inteligência artificial da Samsung única: IA no próprio dispositivo e o processamento de dados brutos. Aqui a gente mostra uma rede baseada na inteligência artificial no próprio dispositivo e a inteligência por nuvem. O que nós trabalhamos é a inteligência no próprio dispositivo, que fornece respostas mais rápidas e está integrado no próprio equipamento. As pessoas adquirem e elas processam as informações visuais por meio da luz. E com ela a gente pode ver o mundo ao nosso redor, reunindo as informações visuais e aprendendo sobre os objetos em nosso ambiente. A percepção humana da luz é muito limitada. A gente pode adquirir informações mais valiosas do espectro de luz invisível, ou seja, aquele que não podemos ver. Desde as ondas de baixa frequência, os raios X e os raios gama de alta frequência, a aplicação desse espectro invisível de luz é virtualmente infinita. A mesma analogia pode ser aplicada ao desenvolvimento atual da inteligência artificial na área de saúde. A metodologia para ensinar os algoritmos de inteligência artificial para aplicações de detecção até então se baseou nos dados já processados. Por exemplo, as informações adquiridas por um transdutor de ultrassom são processadas em várias etapas, até que se transformem em imagens na tela do equipamento. Apenas 1% de todo o sinal gerado é realmente incorporado à imagem final, enquanto todo o resto acaba sendo perdido. O ponto de partida da inteligência artificial da Samsung são os dados brutos, e não os dados pré-processados. Assim como tem mais informação no espectro de luz invisível, o mesmo se aplica aos dados de imagem. Nós acreditamos que podemos mergulhar a fundo nos dados brutos, ou seja, a parte invisível do espectro, quando se trata de desenvolvimento da inteligência artificial. Os dados brutos têm um espectro bem mais amplo antes do processamento e, portanto, podem nos ajudar a criar uma visão mais completa do objeto de estudo.
Com base nessa diferenciação de IA da Samsung, continuaremos a expandi-la em duas direções principais: a eficiência do fluxo de trabalho e o suporte à decisão clínica. Esse slide mostra uma timeline com uma série de recursos já implementados nos nossos equipamentos com a utilização da inteligência artificial Samsung. Vamos começar falando um pouquinho agora dos recursos para a radiologia. O tema inteligência artificial vem se tornando cada vez mais relevante, como pode ser visto nessa timeline, sobre os termos mais discutidos nos últimos 4 congressos do RSNA nos Estados Unidos. Aqui nós apresentamos exemplos de segmentação da inteligência artificial para aplicações clínicas distintas, como, por exemplo, para mama, abdômen e próstata. O S-Detect de mama é um software baseado em inteligência artificial e funciona como segunda opinião. Ele analisa lesões mamárias usando um banco de imagens de ultrassom e foi implementado nos equipamentos da Samsung para uso em radiologia. Ele auxilia na padronização dos relatórios e na classificação das lesões mamárias e suspeitas, incorporando o BIRADS Atlas, que é um sistema de relatórios de dados de imagens de mama. Aqui a gente tem um exemplo, como funciona o sistema. Você identifica a imagem, você clica na imagem, a máquina consegue fazer o reconhecimento e consegue fazer a classificação em cima daquele banco de dados que está armazenado no próprio equipamento. Aqui mais um exemplo, agora de uma lesão que é maligna, e a gente consegue ocultar essa informação sobre a malignidade ou a benignidade da lesão, para que exista mais privacidade em relação ao médico-paciente. De acordo com essa pesquisa, o S-Detect para mama mostrou uma sensibilidade mais baixa e maior especificidade em comparação com o radiologista experiente. Nós acreditamos que a IA pode ser útil para o controle de qualidade do diagnóstico, independentemente do grau de experiência dos médicos. A próxima aplicação da inteligência artificial está relacionada com a eficiência. É relativamente fácil para um ultrassonografista minimamente experiente dizer qual dessas duas imagens de fígado é um de um fígado gorduroso. A esteatose hepática grave mostra um aumento da ecogenicidade, perda da informação da parede, da veia porta e baixo contraste do diafragma. No entanto, é muito difícil afirmar algo sobre a progressão do quadro, ou seja, o quanto o paciente com fígado nessas condições está melhorando ou piorando, baseado apenas nas informações das imagens de ultrassom. E é por isso que se faz necessário algum tipo de método de quantificação. De forma manual, pelo uso de histogramas, nós podemos comparar a ecogenicidade do parênquima hepático e do córtex renal, que é o índice hepatorrenal, ou IHR. Os usuários precisam colocar duas regiões de interesse, que são essas bolinhas, uma no parênquima hepático e outra no córtex renal, e então fazer um cálculo relacionando, usando uma calculadora. Apesar de não ser uma tarefa difícil, ele é complicado em função da quantidade de passos e etapas. O pior ainda é a repetitividade. O posicionamento manual da região de interesse torna o cálculo de HRI muito variável, de usuário para usuário. O EasyHRI, ele utiliza um método baseado em machine learning, onde as regiões de interesse iniciais para o cálculo do índice hepatorrenal, eles são selecionados automaticamente pelo software, e então a relação é calculada. Esse é apenas um exemplo simples de inteligência artificial aplicada para o aumento da eficiência diagnóstica. Existem outras ferramentas de quantificação do fígado disponíveis, por exemplo, no equipamento RS-85 Prestige, a versão 2.0. No caso, o TAI, que faz a quantificação da atenuação, e o TSI, que apresenta a distribuição de dispersão, para efeito de quantificação da esteatose hepática. Outro exemplo, a biópsia de próstata guiada por fusão, ela faz o uso de técnicas avançadas de imagem para combinar métodos diagnósticos distintos com o objetivo de identificar com assertividade possíveis áreas da próstata suspeitas de câncer nas quais a biópsia deve ser realizada. O usuário, ele deve realizar o registro, que é o registro? A sincronização entre as modalidades distintas, no caso a ressonância e o ultrassom, de forma manual, em vários planos nos sistemas tradicionais. Assim sendo, a etapa para estabelecer a correspondência de imagem nos dois métodos diagnósticos exige tempo e esforço. Os sistemas tradicionais eles oferecem as mesmas imagens transversais de ressonância magnética que as imagens de ultrassom, mas não reflete a alteração da forma dos órgãos que são deformados pela pressão do transdutor, ou pela variação da posição do paciente durante o procedimento. Isso pode causar erros de direcionamento na biópsia guiada de próstata, ou seja, a compressão que sofre a próstata em função da presença do transdutor de ultrassom, ela não é exatamente a mesma da imagem de ressonância. Então, a imagem de ressonância foi adquirida sem nenhum tipo de compressão. Então, quando você tem um software que faz essa correlação, você ajuda no procedimento a ficar mais assertivo.
Aqui a gente tem um exemplo, né, da fusão de próstata com esse sistema. Aqui ele mostra a compressão e isso acompanha a imagem da ressonância magnética. Aqui é um videozinho. A tecnologia S-Fusion, que também é baseada em A, ela executa automaticamente um processo de correção desse registro, que é a correlação entre as imagens do ultrassom e da ressonância magnética, que foram adquiridas em momentos distintos, onde o princípio é detectar e combinar os limites da próstata em tempo real, para as imagens do ultrassom e da ressonância magnética. Com isso, a correspondência das imagens de ressonância com ultrassom é conseguida de forma mais rápida e eficiente. A IA compensa, na imagem da ressonância, a alteração da forma dos órgãos sofrida pela compressão do transdutor durante o procedimento de biópsia guiada. Aqui um outro recurso, que é o Nerve Track, que é uma função que detecta e fornece informações sobre a localização da área do nervo em tempo real durante o exame de ultrassom. Agora os recursos para a ginecologia e obstetrícia. A gente começa aqui com o Biometry Assist, que mede de forma semiautomática 4 parâmetros básicos da biometria fetal, a saber a circunferência cefálica, diâmetro biparietal, circunferência abdominal e o comprimento femoral. 5D folículo, que detecta os folículos automaticamente numa aquisição volumétrica, medindo suas dimensões para fornecer indicadores úteis na avaliação da fertilização in vitro, na parte de reprodução. MPI Plus. O índice de desempenho miocárdico, IPM, ou índice de Taylor, é um parâmetro ecocardiográfico Doppler definido como a soma dos tempos de contração isovolumétrica e relaxamento, dividido pelo tempo de ejeção. Ele é considerado um parâmetro confiável na avaliação da função ventricular esquerda global. Esse recurso é uma ferramenta semiautomática para avaliação da função sistólica e diastólica dos ventrículos direito e esquerdo do feto, como preditor precoce de anomalias de crescimento fetal. Aqui, a inteligência artificial é aplicada para rapidamente extrair os tempos de contração e relaxamento volumétricos e o de ejeção, necessários para o cálculo desse índice. Outro recurso interessante, BioAssist, esse usa a biometria fetal é um dos exames no campo da obstetrícia que são mais frequentemente realizadas. Esse recurso de IA, ele corretamente identifica e automatiza esse procedimento, faz anotação e medidas, que são de extrema importância para o ganho de produtividade. Então, a máquina analisa um banco de informações e ela consegue, em uma imagem, sem que haja a interferência do usuário, ela consegue identificar a estrutura a ser medida, medir e fazer anotação. Heart Assist é um recurso para cardiologia fetal, identifica automaticamente a anatomia e aplica anotações de 10 planos diagnósticos e realiza até 34 medições para avaliação de anomalias congênitas. Uterine Contour é uma solução de útero da Samsung, é um recurso que ajuda a analisar as anomalias uterinas, encontrando automaticamente o endométrio e fornecendo uma visão coronal nítida do útero. Não só reduz o fluxo de trabalho para analisar as anomalias uterinas, mas também economiza tempo no diagnóstico, reconhecendo automaticamente e corrigindo a espessura com precisão. E Labor Assist, que é um recurso que fornece informações sobre o progresso do parto para medição automática de um ângulo chamado AOP, ângulo de progresso, e da direção da cabeça do feto. É isso. Agora eu vou apresentar a doutora Adriana Mello. Ela é pesquisadora do IPESC. Ela tem doutorado pela Unicamp, pós-doutorado pelo IMIP, em Recife. Ela participou do grupo que descreveu os 2 primeiros casos de Zika congênita e descrevendo os achados ultrassonográficos. Então, ele é professor, inclusive, da Universidade Federal de Campina Grande. Tem um currículo vasto, uma pesquisadora brilhante, temos muito orgulho de tê-la conosco aqui nessa noite para falar um pouquinho de vocês sobre Covid e gestação, a transmissão vertical. Então, nós vamos passar agora um pequeno intervalinho e ela já vai entrar com a apresentação com vocês. Muito obrigado por enquanto.
Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite, de estar aqui hoje, agradecer a Walter por ter lembrado o meu nome. A gente participou de bons momentos quando da pandemia, da epidemia do Zika vírus. A Samsung sempre esteve com a gente naquele período, ajudando no diagnóstico dos casos de Zika congênita. E hoje a gente está aqui para falar, infelizmente, de uma nova situação que pode sim afetar as grávidas, que é o Covid-19. E existe uma dúvida até o momento se existe ou não possibilidade de transmissão vertical. Então, desde a época do Zika vírus, o mundo começou a olhar de forma diferente para a repercussão de um vírus sobre a gravidez. Então, o Zika vírus foi um grande divisor de águas, uma vez que fazia tempo que não se descobria um agente teratogênico infeccioso. Então, o Zika vírus chegou e causou todos aqueles casos, principalmente na região nordeste do Brasil, e quando surgiu o Covid-19, existiu uma preocupação em se a gente teria um novo agente infeccioso capaz de causar teratogenicidade. Além disso, a gente sabe que as viroses respiratórias sempre foram uma preocupação para a saúde da grávida. Então, o HN1, que todo mundo lembra, em 2009, o SARS-CoV lá em 2002 e o MERS em 2012. Então, esses 3 vírus respiratórios, eles acometeram as grávidas, principalmente o HN1, que foi o mais recente e o que teve uma propagação maior no Brasil, principalmente na região sul e sudeste, onde existiram mais casos, mas que uma das grandes preocupações foi a mortalidade materna. A gente sabe que a grávida, ela é mais suscetível às infecções respiratórias virais, por conta das mudanças que acontecem durante a gravidez, né? Então, mudança da imunidade, a gente sabe que há uma queda da imunidade durante a gestação, para que a gravidez se desenvolva de maneira adequada. Existe o aumento do volume abdominal, que termina diminuindo a complacência do diafragma. Então, são fatores que interferem, né, na defesa materna contra os vírus. O SARS-CoV-1 e o MERS também tiveram achados preocupantes, né? Então, quando a gente vai para os antecedentes, o que é que a história tinha nos mostrado? Então, indo lá para 2002 e 2003, quando o SARS-CoV tornou-se um grande problema, ele atingiu cerca de 26 países, mas atingiu em torno de 8 mil pessoas. Então, a gente vê o quão é diferente do SARS-CoV-2, do Covid, causando o Covid, que hoje atingiu todos os países, né? Então, e a gente não conta só com 8 mil pessoas, mas com milhões de pessoas acometidas. E relato de 774 fatalidades e 12 notificações de grávidas. Hoje, com o SARS-CoV-2, a gente tem milhares de grávidas sendo notificadas como vítimas do Covid. Existiram 3 mortes pelo SARS-CoV-1, então a taxa de letalidade considerada alta, mas aqui a gente não sabe, a gente tem que levar em consideração que, como toda doença nova, você demora um pouco para identificar os pacientes, você demora também para identificar os pacientes pouco sintomáticos, então às vezes você só tem o relato mesmo dos casos mais graves. Isso faz com que às vezes dá uma falsa impressão que a taxa de letalidade seja alta. Além disso, existe uma demora em aprimorar os testes diagnósticos, então organizar um PRIME para que ele seja capaz de detectar o vírus não é tão simples, principalmente quando surge o primeiro. Agora, com o SARS-CoV-2, a gente já tinha experiência, o mundo já tinha experiência do SARS-CoV-1, então foi bem mais rápido, mas com os primeiros vírus, os coronavírus, não foi tão fácil. Então, a nossa impressão como pesquisador é que essa taxa de letalidade não era tão alta assim, em torno de 25%, porque
os casos leves ou assintomáticos provavelmente passaram sem diagnóstico. Houve relato, né, também de aborto, restrição de crescimento e parto prematuro, mas não houve evidência de transmissão vertical. Então, as grávidas tinham mais a forma grave, risco de morte, mas os fetos pareciam estar protegidos. Já em 2012, a gente teve o MES, que atingiu cerca de 27 países, 11 grávidas foram notificadas, e o resultado adverso foi encontrado em 10 pacientes, ou seja, uma taxa de complicação muito alta, mas o mesmo raciocínio serve para os casos de MES, que os primers provavelmente não estavam muito bem adaptados, e alguns casos, os casos leves e os casos assintomáticos devem ter passado sem diagnóstico. Isso faz com que a taxa de efeitos clínicos adversos graves possa parecer bem mais elevados. Mais uma vez, não houve evidência de transmissão vertical. Isso fez com que existisse uma certa tranquilidade em relação ao feto. Com a chegada do SARS-CoV-2, já depois do Zika vírus, os pesquisadores chineses já tentaram investigar se existia um risco de transmissão vertical, e no começo não foi identificado nenhum risco. Então, tinham os achados inconclusivos, com alguns recém-nascidos com resultados de PCR, mas se tinha dúvida se poderia ter sido contaminação na hora do parto, ou no próprio ambiente hospitalar. Alguns nascendo com IgM positivo, que teoricamente seria uma transmissão vertical, uma vez que o IgM ele não passa a barreira placentária. Então, quando o recém-nascido nasce com IgM positivo, significa que ele deve ter tido contato com o agente infeccioso e deve ter produzido o IgM. Mesmo assim, ficou em dúvida porque eram casos esporádicos e não existia uma sequência de achados que fizesse confirmar a transmissão vertical. Para a gente afirmar que existe uma transmissão vertical, ou seja, da mãe para o feto, essa transmissão a doença tem que ser confirmada na mãe, tem que ser confirmada na placenta e tem que ser confirmada no feto, ou no sangue, ou nas estruturas fetais, ou até mesmo no líquido amniótico. Foi assim que a gente fez no Zika vírus, quando a gente tinha resultado positivo na mãe, e a gente conseguiu identificar o Zika vírus, tanto na placenta, quanto no líquido amniótico, quanto em órgãos fetais. Assim, a gente estabelece todo o caminho do vírus, e a gente pode ter certeza que aquele vírus passou essa barreira. Então, alguns estudos, eles pecaram no início e não estabelecer muito bem esse caminho do vírus. Então, ficou ainda a dúvida. E aí começou a se ter dúvida também qual seria o risco materno, porque na primeira onda, ainda em 2020, o mundo falava que as grávidas, elas não tinham risco maior de ter a doença do que as não grávidas. Os Estados Unidos relataram no ano 2000 cerca de 49 mil mulheres acometidas pelo Covid, e no Brasil a gente começou a ver algo diferente. Então, ainda em 2020, a gente eu fiz parte de um grupo, junto com outros pesquisadores, incluindo a professora Melânia, o professor Jorge Rezende, vários professores do eixo Rio-São Paulo, onde a gente criou um grupo para avaliar a mortalidade entre as grávidas brasileiras, porque a gente começou a ver notícias de morte materna na mídia, e isso começou a nos chamar a atenção, e quando a gente fez um levantamento das mortes de mulheres no período gestacional, a gente encontrou um número bem preocupante de mortes maternas, sendo que o Brasil estava ocupando o primeiro lugar nesse ranking. Então, a cada 10 mortes maternas que estavam acontecendo no mundo, quase 8, 7, alguma coisa estavam no Brasil. Então, mostrando que tinha algo errado. Então, a gente começou a se preocupar não apenas com a transmissão vertical, mas com o risco de morte materna
uma vez que você, quando tem uma morte materna, além de ser uma situação muito trágica, onde uma criança pode ficar órfã, você também pode perder 2 vidas, porque nem sempre a gente consegue salvar o feto. Então, existia essa dúvida sobre o risco materno, uma vez existia essa dúvida, primeiro, por que o Brasil estava com esses números tão assustadores? Segundo, por que o resto do mundo não tinha, né? Então, talvez o México se destacando, mas fora o Brasil e México, nenhum outro país mostrava tantas mortes maternas. Se existia risco de transmissão vertical e se existe também risco de dano placentário, levando à insuficiência placentária. Então, quando a gente pensa no feto, a gente não pensa apenas na infecção, mas mesmo sem chegar no feto, se esse vírus poderia causar algum efeito sobre a placenta e, consequentemente, sobre o feto. Então, muitas perguntas precisavam ser respondidas. E em relação ao risco materno, então, os Estados Unidos, no primeiro levantamento oficial do CDC, ele mostrou que 27% das gestantes com Covid tiveram algum efeito adverso na gestação, seja ele parto prematuro não geralmente era idiopático, ou seja, era indicado porque a grávida, ao se contaminar com Covid, desenvolvia a forma moderada ou grave, muitas vezes você tem que interromper a gestação para melhorar as condições maternas, então causando aí um parto prematuro idiopático. A má perfusão placentária fetal, a má perfusão vascular fetal foi interrogada também, e ruptura prematura da membrana fetal, interrogando se essa ruptura prematura seria diretamente por ação viral, causando um processo inflamatório infeccioso dessas membranas. O que esses dados mostraram é que as grávidas, apesar de não ter uma diferença na incidência do COVID, estando ou não grávida, as grávidas eram mais propensas a serem admitidas na unidade de terapia intensiva. Então, se você estando grávida, o risco era de 1,5 vezes em relação às não grávidas. E elas tinham um risco também maior de receber ventilação mecânica, de ter que ser entubadas, do que mulheres não grávidas, mesmo ajustando por idade, presença de condições médicas subjacentes, né, as morbidades, ou a raça. O que chamou a atenção dos dados dos Estados Unidos é que a mortalidade não aumentou. Isso nos deixou intrigadas, porque parecia que a doença em si, apesar de aumentar a chance de ter a forma mais grave na gravidez, não aumentava a mortalidade. Isso gerou uma certa angústia, e a gente começou, o grupo que a gente formou começou a formar, a levantar dados sobre isso. Ainda em agosto, Melânia, Maíra e Eduardo, eles escreveram uma carta já levantando a situação do Brasil, mostrando que os nossos resultados eram diferentes, e a gente não sabia se, por estar em um país em desenvolvimento, se esse poderia ser a principal causa, e o que é que estaria levando a essa situação. No segundo trabalho, a gente começou a levantar quais eram esses fatores de risco, o que é que levava, por que é que as mulheres brasileiras morriam mais, as grávidas brasileiras morriam mais do que as grávidas que estavam em outros países. Então, a gente viu que as mulheres, elas morriam mais no período pós-parto aqui no Brasil. Então, o puerpério, está nos primeiros 15 dias do pós-parto, era um fator de risco para ter a forma grave, para a necessidade de UTI e até para a morte materna. Talvez aqui, levando em consideração os nossos hábitos, de que durante o parto existe a visita, tanto hospitalar como domiciliar, nos primeiros dias, onde os familiares e amigos visitam as famílias e que podem, nesse tempo, levar o vírus para essas famílias. E é um momento em que a mulher está passando por transformações biológicas importantes. A mulher, ela ganhou peso, ela teve mudanças hemodinâmicas no seu corpo, mudanças hormonais, e tudo precisa voltar ao normal após a retirada do bebê. E essas mudanças são muito, muito drásticas. Então, isso pode justificar porque o puerpério é um período que aumenta o risco de trombose. A gente sabe que o COVID é uma doença trombogênica.
Então, o período de puerpério é uma fase que a gente tem que ter o maior cuidado possível. Por isso que o próprio Ministério da Saúde lançou uma nota recomendando que a gestante não fosse visitada, que o período no hospital fosse o mais curto possível, o uso de máscara e todos os cuidados, principalmente nesses primeiros 15 dias após o parto. A obesidade também foi um fator que aumentou o risco materno. Ser branca foi um fator de proteção. Então, quando as mulheres negras, elas tinham um risco maior de ter a forma mais grave, de ser intubadas, de precisar de ser admitidas na UTI e até de morte materna, mostrando aí também talvez não apenas a raça em si, a etnia em si, mas as diferenças sociais que permeiam essa situação. Em outro trabalho, a gente fez um levantamento e morar a mais de 100 quilômetros de uma unidade de referência com hospital de nível terciário também foi um fator que aumentou o risco de desfecho desfavorável, mostrando que o acesso à saúde é bem importante. Diabetes também aumentou o risco, bem como as doenças cardiovasculares. Então, baseado nisso, a gente começou, nosso grupo, junto com outros grupos de obstetrícia, iniciou uma discussão sobre por que não colocar as grávidas como prioridade, uma vez que a gravidez per si parece ser, sim, não existe um risco maior de adoecer, mas se a mulher grávida adoece, ela tem um risco maior de ter a forma mais grave. Só um minuto. Acho que isso. Outra fato que chamou a atenção, isso a gente começou também a perceber na maternidade pública, onde começaram a chegar casos atípicos de pré-eclâmpsia. Eram pré-eclâmpsias gravíssimas, evoluindo para eclâmpsia de uma maneira inesperada. E o que chamava a atenção é que, apesar de ter vários aspectos que eram muito similar à pré-eclâmpsia, quando você fazia a pesquisa de alguns marcadores, como fator de crescimento placentário, esse se encontrava normal, falando contra o fato de ser uma pré-eclâmpsia. Então, a hipótese é que a inflamação sistêmica induzida pelo Covid-19 pode levar a essas manifestações clínicas semelhantes à da pré-eclâmpsia, só que isso não acontece como acontece a pré-eclâmpsia verdadeira, que é decorrente de um processo de placentação anormal. Então, o processo de placentação foi adequado, todo o processo iniciou de maneira adequada para o tempo, mas ao ser contaminado, ao ter contato com o coronavírus, a tempestade de citocinas, principalmente da interleucina 6, que também está ligada ao desenvolvimento da pré-eclâmpsia, pode fazer com que essas pacientes tenham esse quadro muito similar à pré-eclâmpsia, evoluindo inclusive para a eclâmpsia. Então, às vezes a única queixa da paciente com COVID é chegar com esse quadro atípico de uma pré-eclâmpsia que é uma paciente secundigesta, que a primeira gravidez foi tranquila, que o intervalo intergestacional não passou de 2, 3 anos, e de repente chega aquela mulher com um quadro bem atípico. Então, pensar no COVID nessas mulheres. E aí, vamos ao ponto que interessa, que é o COVID e a transmissão vertical. Afinal, existe risco de transmissão vertical? Não existe risco? Então, primeiro a gente tem que ver que a infecção viral da placenta, ela é sim possível. Então, é um órgão, esse órgão recebe fluxo materno, e aí você tem a mãe estando com COVID, existe chance sim de ter infecção viral da placenta, e essa infecção viral, ela pode sim passar para o feto e ter uma infecção fetal, ou ela pode causar danos na própria placenta, como fibrose, trombose de vasos placentários, levando também a sequelas.
E outro efeito que é um efeito preocupante, que às vezes causa muita preocupação, principalmente para as mães, é se há ou não risco de teratogênese. Então, o risco de teratogênese parece não existir, até o momento não foi descrito nenhuma malformação decorrente do Covid-19, da doença Covid, mas existem outras sequelas, outras consequências, reforçando que para você dizer que existe transmissão, você teria que encontrar o vírus, né, SARS-CoV-2 na mãe, na placenta e no feto. No feto pode ser ou no cordão umbilical, ou no líquido amniótico, ou ainda no sangue, no cordão, ou alguma estrutura. E por que no caso do Zika vírus existiu tanto risco de teratogenicidade e por que em termos de transmissão vertical isso não parece ser tão verdadeira para o coronavírus? Então, primeiro lembrar que cada vírus ele tem um receptor. Então, no caso do coronavírus, o receptor é o ACE2, só com a presença desse receptor é que esse vírus ele consegue entrar na célula, e tem que ter também a co-expressão da TMPRSS2. Então, é a protease que vai quebrar a proteína spike, né, aquela proteína S, fazendo com que facilite essa ligação entre o vírus e o receptor, tá? Então, o que a gente sabe é que no período em que está acontecendo a maior parte da formação, né, no período da embriogênese, existe poucos receptores ACE2, existe pouca, a protease TMPRSS2 também está em pouca quantidade na placenta, que elas vão aumentando a partir do momento que essa idade gestacional vai aumentando. Então, muitas vezes, o que se acha é que o vírus não consegue passar no início, apesar da gente ter relato de aborto, mas talvez esses abortos sejam mais pela infecção viral na placenta, do que necessariamente por uma passagem para o feto ter nação fetal. Apesar de existir relatos, mas talvez algum outro fator facilite, só aconteça essa passagem precoce quando existe algum fator que aumente a presença da protease ou do receptor mais precocemente. Então, isso parece proteger o feto de efeitos teratogênicos, mas não protege o feto dos efeitos da infecção fetal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é que já tem. Então, começou com alguns relatos de casos, então, acho que todo mundo da medicina fetal e da ultrassonografia acordou no domingo de maio com o relato desse caso, que foi a primeira comprovação científica de que existia a possibilidade de transmissão vertical. Então, uma grávida de 23 anos, primeira gravidez, foi internada com histórico de sintomas, estava com 35 semanas, tinha febre, tosse forte e expectoração há 2 dias, então era uma paciente não muito sintomática, não estava da forma grave. Foi feito suave nasal e também nasofaringe e vaginal, e foi encontrada a presença tanto na nasofaringe quanto na vagina, e talvez esse seja um diferencial também, a gente vai discutir um pouco. O recém-nascido foi do sexo masculino, de idade gestacional de 35 semanas, o peso 2,540, um peso adequado, com ápica de 4, 2 e 7, então nasceu com ápica reduzida, evoluiu com redução ainda mais no 5º minuto, mas no 10º minuto recuperou. E esse recém-nascido foi submetido antes, durante a cesárea, foi retirado, foi coletado líquido amniótico antes da abertura total da bolsa, e também foi feito lavagem broncoalveolar, e foi encontrado o RT-PCR. E foi bem interessante esse caso, que eles fizeram essa lavagem broncoalveolar em algumas etapas, fizeram em 3 dias, com intervalo de 3 dias, e foi visto que foi ascendendo o número de
a viremia desse recém-nascido, mostrando que o vírus estava lá, que não era contaminação, porque se fosse contaminação, a tendência era que negativasse ou que fosse reduzindo a viremia. E nesse recém-nascido, essa viremia foi aumentando no decorrer dessa avaliação seriada. No terceiro dia de vida, a criança teve um aparecimento súbito de irritabilidade, hipertonia axial e opstótomo. O LCR foi negativo para SARS-CoV, tá? Foi investigado várias outras agentes infecciosos, mas tudo negativo, nada chamava tanta atenção. Foi feita ultrassonografia cerebral e o eletro também estava normal. Com 11 dias foi feita uma ressonância, e aí a ressonância, ela mostrou esses pontozinhos de gliose, né, periventricular, bem discreta, mas mostrando que houve sim um insulto cerebral. Então, essa criança tinha na realidade, os sintomas, ela piorou no terceiro dia de vida e ela tinha achados de imagem, e tinha o PCR mostrando uma viremia ascendente. Quando essa mãe estava ainda grávida, a indicação do parto foi justamente começar a apresentar desacelerações, né, uma frequência cardíaca não tranquilizadora, indicando a interrupção da gestação. Então, esse foi o primeiro alerta. A partir daí, a gente ficou bem atento. Esses casos são semelhantes ao que acontecia com a chikungunya. Então, na chikungunya, a gente teve casos de encefalite pela chikungunya. Então, parecia que estava mais indo para o lado da chikungunya do que para o lado do Zika vírus. Mas fez acender uma luzinha. Então, já agora, em 2021, uma gestante com 26 anos, assintomática, entrou em contato com 8 semanas com uma parente que estava com Covid, e ela fez a pesquisa do SARS-CoV só por conta desse contato. Ela estava totalmente assintomática, que foi positivo. 2 semanas depois foi feita a ultrassonografia, que mostrou um feto hidrópico em óbito. E aí, quando foi feita a investigação do aborto, através de hibridação in situ, e mostrou cariótipo normal para o cromossomo 13, 18, 21 e X. Então, afastou algumas cromossomopatias que podia cursar com higroma cístico. Fez também pesquisa de TOX e trombofilias e foi negativo. E o SARS-CoV-2 foi positivo tanto na placenta, quanto nas membranas, quanto no líquido amniótico. Então, mesmo sendo uma idade gestacional precoce, provavelmente esse vírus conseguiu passar por essa placenta, atingir esse feto e causar esse óbito. E com um quadro bem típico de infecção, que é com a hidropsia, e junto com um derrame pleural. A placenta, ela tinha depósito de fibrina e tinha um processo inflamatório, mostrando que a gente tem que ficar, assim, alerta em relação a isso. Um terceiro caso mostrou, então, às vezes as pessoas confundem agente teratogênico, ou seja, acha que causou malformação, você vê às vezes uma insuficiência cardíaca, um derrame pericárdico, mas na realidade, às vezes, o órgão se formou normal, mas ele foi atingido por uma infecção viral e terminou causando uma insuficiência, com aumento, alteração de algumas estruturas. Então, essa outra gestante, esse caso publicado também agora em 2021, teve Covid com 21 semanas, na 25ª fez a ultrassonografia, tinha uma diástole 0 na artéria umbilical, a restrição de crescimento, então, percentil 1, mostrando que esse feto teve uma restrição severa e rápida, né, do seu crescimento. Uma hipertrofia do ventrículo direito, então a gente vê aqui as paredes do ventrículo direito bem hipertrofiadas. Então, quando a gente estiver diante de quadros de insuficiência cardíaca que aparecem de forma abrupta, pensar muito não esquecer dessa hipótese. A gente tinha também um discreto derrame pericárdio, as fotos não ficaram boas. Uma leucomalácia na área periventricular,
e hemorragia, então um aumento da ecogenicidade desse parênquima cerebral compatível com hemorragia. Então, esses quadros têm sim que pensar em infecção, tá? Além desses casos, o Brasil, ele relatou 5 casos no ano passado, foram casos de óbito fetal. Então, algumas pacientes com idade gestacional que variava de 23 a 38 semanas, então as mães, algumas tinham histórico, outras eram assintomáticas, e que em todos foi encontrado, pelo menos em algum do material, foi encontrado, esse aqui foi encontrado em todos os materiais, tanto na placenta quanto no líquido amniótico, fechando o diagnóstico de transmissão vertical. Semana passada, eu estava acompanhando uma paciente minha, que já estava na 3ª gestação, ela teve Covid leve, com 18 semanas, e veio fazer a morfológica com 21 semanas, e o bebê tinha ido a óbito justamente com 18 semanas. A gravidez estava super normal, as outras 2 gestações tinham sido extremamente tranquilas, tinha feito TN, tinha feito ultrassonografia com 16 semanas para ver o sexo. Estava evoluindo super bem, com 18 semanas esse feto foi a óbito e a mãe teve Covid. A gente não conseguiu investigar, porque é mais difícil investigar em material de aborto, porque como os serviços estão sobrecarregados para fazer diagnóstico dos pacientes, a gente terminou não fazendo esse diagnóstico. Mas a gente tem sim que pensar nessa possibilidade, existe sim possibilidade de transmissão vertical. Existe uma dúvida ainda, se é o aborto ou algumas alterações como restrição de crescimento fetal e morte fetal pode ser causada não pela transmissão vertical completa, ou seja, não atingir o feto, mas atingir a placenta. Então, a placenta, já tem vários estudos falando de como estão as placentas dos fetos cujas mães tiveram Covid, e existem lesões placentárias relacionadas à perfusão uterina normal. Então, a gente vê desde maturação vilosa acelerada, ao aumento da deposição de fibrina, perivilosa e intervilosa, vasculopatia decidual, infarto viloso e trombose intervilosa. Se questiona se essas alterações da placenta podem levar a uma restrição de crescimento ou à morte fetal. Então, isso é uma questão que ainda precisa ser respondida. É uma alteração inespecífica, então a gente também tem essas mesmas alterações no Zika vírus, em algumas outras viroses. O grande problema é que a dúvida que a gente tem é que tanto no Zika, que tinha todos esses achados de alterações placentárias, com exceção da trombose, que parece ser mais típica do Covid, mas não é um achado patognomônico das placentas. A grande questão é como é que altera como é que o vírus altera tudo isso na placenta e a gente não vê tanta expressão no Doppler. Então, se questiona se a gente deve acompanhar o fluxo sanguíneo desses bebês, se a gente deve acompanhar como é que está o crescimento desses fetos. Então, existem 2 trabalhos, eles têm deixa eu só falar um pouquinho mais aqui das placentas. Então, um estudo realizado, um dos principais estudos realizados sobre a placenta, ele mostrou que 14 das 15 placentas, 93% delas, de placentas analisadas, mulheres que tiveram bebê no 3º trimestre, revelaram pelo menos uma característica de má perfusão vascular, com infarto e aumento da disposição de fibrina sendo mais frequentemente observados, em comparação com os controles. Então, os achados mais comuns foram os infartos e a deposição de fibrina. Talvez em alguns pacientes que tenham trombose, talvez a gente tenha alguma alteração, mas talvez não seja tão frequente os dados de trombose. A gente ainda espera mais resposta dessas placentas estudadas. Um outro estudo mostrou que respostas inflamatórias maternas caracterizadas histologicamente por subcorionite, corionite aguda, estágio 1, e corioamnionites, estágio 2, foram as características mais relatadas em placentas positivas para o SARS-CoV.
Em torno de 33% apresentavam essa alteração, documentada em 11 estudos, em comparação apenas com 1,760 placentas cujas mães tiveram o COVID, mas as placentas não foram positivas. Então, isso tem sido muito questionado, se a corioamnionitis não poderia aumentar a passagem da TM, o aumento da produção da TMPRSS2, levando um aumento da ligação do vírus com a ACE2, facilitando a transmissão vertical. Então, será que existe algum fator como a corioamnionitis? Então, nesses casos, está se questionando muito, no COVID, se esse processo inflamatório não seria não ocasionaria um aumento do risco de transmissão vertical. Outra questão que se faz é se existe uma rota alternativa, ou seja, você infectar o feto sem passar pela placenta, o que não parece... o que aconteceu talvez no primeiro caso, onde tinha o swab positivo no material vaginal, mas também tinha na placenta, então você não sabe qual foi a via que o vírus usou para contaminar aquele feto. Então, uma coisa que a gente, que é fetólogo, a gente pensa logo, se você tem insuficiência placentária, que pode ser responsável por restrição de crescimento e óbito fetal, a primeira coisa que você tem que pensar em vigiar esse crescimento a cada 2 semanas e o bem-estar desse feto. Mas, se você tem uma alteração placentária, você tem que ter uma alteração de Doppler, porque se a placenta não está funcionando bem, teoricamente, esse Doppler vai alterar. Então, esse trabalho feito por Rizzo, né, pesquisador extremamente renomado nessa parte de Doppler, foi publicado agora em 2021, e não mostrou nenhuma diferença entre 49 mulheres que tinham infecção complicadas pelo SARS-CoV com mulheres não complicadas. Talvez, se ele tivesse estudado as placentas complicadas, talvez o N aqui tenha sido pequeno para evidenciar isso, porque se a gente pensar que nem toda mulher que teve SARS-CoV-2, a placenta vai ser acometida, então, talvez esse N não tenha sido capaz de demonstrar essa diferença, não tenha sido capaz de demonstrar que existe o aumento do risco. Talvez a gente precise de números bem maiores para poder avaliar essa hemodinâmica, até porque, como eu já disse, a gente teria que ver se a placenta tem ou não alteração. A gente aqui em Campina Grande tem um projeto de mestrado, onde a gente está avaliando, a gente avaliou as mulheres, fez Doppler de todas essas mulheres e depois você vai comparar com as placentas. Todas eram positivas para SARS-CoV, mas nosso controle vai ser placenta normal ou placenta alterada, para ver se isso alterou em alguma coisa no Doppler. E aí esse outro trabalho, ao contrário, mostrou que o Doppler tinha diferença, mas também um N muito pequeno, e ele também comparou mulheres com Covid e mulheres sem Covid, então ele foi muito pequeno, 30 e 40 mulheres, houve uma diferença estatística, então a média das artérias uterinas, a média da artéria umbilical e da cerebral, o RI, no caso da cerebral, mostrou alguma diferença, mas quando a gente vai olhar os números, a gente vê que, na realidade, mostrou diferença estatisticamente significante, mas clinicamente não muito. Uma média por exemplo, PI da umbilical de 1,09, a gente sabe que isso não vai fazer clinicamente, não tem diferença entre você ter um PI de 1 e ter um PI de 0,9. Claro que depende da idade gestacional, mas são PIs muito baixos, então... provavelmente, mesmo tendo o que a gente acha aqui, que mesmo tendo essa diferença estatisticamente, clinicamente não foi significativa, mas além do N ser muito pequeno, mais uma vez a gente acha que teria que comparar pacientes que são COVID, mas cujas placentas estavam contaminadas ou não, com alteração ou não pelo COVID. E aí, quando a gente vai também para esse mesmo trabalho que mostra se teve diferença, principalmente quando a gente olha se teve diferença no peso ao nascer, a gente vê que não teve, né? Então, as mulheres que tiveram COVID
tiveram bebês em torno de 3.280, as que não tiveram Covid, 3.375, sem diferença estatística, então, os pesos similares. Houve uma diferençazinha no APGA, mas uma mediana de 7,5 para uma mediana de 8 também não é uma grande diferença. Então, mostrando que esses trabalhos que existem para avaliar a Doppler ainda não são, ainda não respondem às nossas dúvidas. Então, para finalizar, mais 2 slides, não sei como é que anda meu tempo. Então, a gente hoje entende que existe, sim, um risco para a mãe. Então, na hora que ela se contamina, existe um risco através tanto da hipóxia materna quanto da resposta inflamatória, a gente sabe que existe essa preocupação com a tempestade de citocinas, e aí a gente vê alterações de placenta, que são as alterações bem inespecíficas, sendo o depósito de fibrina e os infartos as mais comuns. Existe tanto por conta dessa resposta exagerada, né, e essa hipóxia, além da viremia, pode existir risco tanto de aborto como de óbito, de parto prematuro. Algumas vezes pode ser o parto prematuro por esse processo inflamatório, mas a maior parte dos trabalhos do parto prematuro é idiopático, para a gente tentar, às vezes, melhorar a situação materna. Relatos de restrição de crescimento, mas isso aqui ainda a gente está entendendo melhor. A pré-eclâmpsia atípica, né? E também a gente questiona como é que vai ser esse neurodesenvolvimento, porque alguns estudos mostram que fetos expostos a um excesso de interleucina 6 podem ter atraso no desenvolvimento no futuro. Então, essas crianças, elas vão ter que ser acompanhadas a médio e longo prazo para ver como é que está o desenvolvimento neurológico. A transmissão vertical é uma realidade, só existe uma dúvida se é via CE2, com a participação da TMPRSS2, ou se existe uma rota alternativa. Mas hoje a transmissão vertical gira em torno de 5%, nos 2 maiores trabalhos publicados, um na Inglaterra e outro na Itália, com dados de uma corte de nascimento desses países, mostrando que variou em torno de 5% a 6% de risco de transmissão vertical. Lembrando que, então, para concluir, o acúmulo de evidências sugere que a transmissão vertical intrauterina para os fetos ocorre, entretanto, é rara. Não há relatos de efeitos teratogênicos do vírus em fetos até o momento. A infecção por SARS-CoV-2 pode causar um amplo espectro de resultados adversos na gravidez, como aborto espontâneo, parto prematuro, restrição de crescimento, pré-eclâmpsia, morte materna e fetal. Novos estudos são necessários, tentando avaliar quais são os fatores de risco para que a mulher desenvolva as formas mais graves, como é esse crescimento pós-Covid, como é que está funcionando, qual é o impacto na hemodinâmica fetal, e aí avaliando, como eu já falei, ou com um número maior de grávidas com ou sem Covid, com N maior, ou com N, levando em consideração placentas já de mulheres, placentas alteradas ou não de mulheres que foram Covid positivo, incluindo também, que a gente está fazendo aqui em Campina Grande, a velocidade máxima da artéria cerebral média, para avaliar risco de anemia, risco de aumento diminuição dessa velocidade por algum efeito, pensar num efeito trombótico na circulação. Então, a gente ainda está avaliando a artéria cerebral média. E avaliação a longo prazo. A vacina, lembrando que deve ser estimulada e oferecida a todas as gestantes. Então, como a gente viu, a gravidez si, ela aumenta o risco de ter a forma mais grave. Claro que o risco é maior naquelas pacientes que têm comorbidade, mas que a vacinação para as grávidas deve sim ser estimulada. Infelizmente, a gente, acho que tem quase 3 anos que a gente não tem verba mais para pesquisa, então a gente aqui em Campina Grande, a gente tem se desdobrado para fazer pesquisa com relação ao Covid. A gente tem feito uma pesquisa junto com Recife, com
na verdade, com Pernambuco, com o Ceará, tem sido bem difícil levar a pesquisa à frente por conta dessas dificuldades financeiras, mas a gente tem conseguido alguns resultados interessantes, que em breve a gente deve estar publicando. É isso, eu queria agradecer a Samsung, agradecer a Walter, né, agradecer sempre por estar preocupada com a disseminação de conhecimento com relação à gravidez e ao feto, desde a época do Zika. Eles foram fundamentais nessa disseminação de conhecimento, ajudando a produzir conhecimentos e fazendo com que esse conhecimento também chegue às pessoas que precisam. Então, agradecer. E aqui meu e-mail e minhas redes sociais, eu sou um pouco difícil de responder por conta da falta de tempo, mas se insistir, eu respondo. Acho que era isso. Pessoal, quero agradecer, então, em nome da Samsung, a doutora Adriana, que nos brindou com essa palestra maravilhosa de um tema extremamente atual e muito relevante. Essa palestra vai ficar gravada, com certeza, no YouTube, para que a gente possa aproveitar esse conhecimento, continuar esse programa de disseminação de conhecimento. Tem algumas perguntas aqui que eu acho que ela vai querer responder, da nossa audiência. O primeiro é um comentário do Elcio Machado. Impressionante que o Doppler não altera no feto com comprometimento, relação cérebro-placentária normal. A segunda, uma pergunta. Doutora, acredita que a vacina seja uma alternativa segura para gestantes? A AstraZeneca tem gerado muitos efeitos colaterais, a Daiane Redivo. E por último, da Andréa Bueno, e o higroma precoce e transitório no primeiro trimestre? Então, se você quiser responder, por favor. Elson, desde o Zika a gente viu isso. A gente via que a placenta estava feia, mas que nem sempre repercutia no Doppler. E você tinha restrição de crescimento. Então, eu sempre questionei, na época do Zika, o que é que levava aquela restrição de crescimento, se o Doppler estava normal. Então, sempre foi muito normal o Doppler dos casos de Zika. E agora a gente se depara com isso novamente. Mas é isso que eu falei. O N desses trabalhos é muito pequeno. Para você ter... Imagina que a transmissão vertical em 5% das mulheres que tiveram Covid. Então, se a gente tinha ali 40 e poucos, eu acho, 48 mulheres, 10%, 4. Você tem um N de 2. Então, assim, pensando em transmissão vertical, em ter uma viremia placentária. Então, talvez seja isso. Então, por isso que aqui, como a gente sabia que não ia conseguir um N tão grande, a gente resolveu fazer o Doppler de todas as mulheres. E a gente vai correlacionar os achados de Doppler com os achados da placenta. Então, mulheres COVID positivo, tá? E correlacionar dessas mulheres COVID positivo, quem teve alteração de placenta, que alterações foram essas? Se tem alguma alteração que se correlaciona à alteração de Doppler. Mas eu confesso que a gente passou o ano passado todo avaliando, eu não vi muitas alterações de Doppler, não. Uma coisa me chamou a atenção, às vezes uma velocidade da artéria cerebral média reduzida, sabe? Eu fiquei pensando, será que é algum trombo? Porque tinha, assim, tipo, uma velocidade bem abaixo. Então,
eu achei muito estranho. Eu não vi aumento de velocidade pensando em anemia, não, mas vi redução de velocidade em alguns casos. Mas aí a gente, depois que tiver, vai chamar esses recém-nascidos para fazer uma avaliação neurológica para ver se tem alguma diferença. Mas a gente ainda está estudando esses casos. Mas aí não deixa de ser interessante, né? Porque o que é que explica a restrição de crescimento? Se você tem um Doppler bom. Esse é um ponto que a gente ainda tem que entender o que acontece nas viroses que levam a essa restrição de crescimento. Em relação à vacina, Daiane, eu acho que a gente tem mais outras 2 vacinas. A gente tem a Pfizer, que foi já avaliada em mais de 40 mil mulheres grávidas nos Estados Unidos. Então, na realidade, a única vacina que tem publicação de segurança é a Pfizer. Então, algumas mulheres que moram em capitais vão ter acesso. Infelizmente, só elas vão ter acesso, porque pela nossa logística ela é complicada, é complexa essa vacina. Mas a gente tem também a da Coronavac, que é uma vacina cuja plataforma, ou seja, cuja tecnologia é a mesma usada para outras vacinas que grávidas podem usar. Então, desde o começo, a gente se sente muito seguro em indicar a Coronavac, por conta de usar uma plataforma extremamente segura. E lembrando que mesmo com esses efeitos colaterais da AstraZeneca, muitos países não suspenderam mesmo para grávidas, tá? O Brasil suspendeu agora para estudar. Eu acho que toda vez que a gente tem um efeito colateral grave, como é uma investigação de uma morte materna, a gente tem que parar e investigar, sim. Eu acho super correto. Mas lembrando que a gravidez por si já é um período trombogênico, tá? Então tem que investigar bem essa mulher, se ela não tinha fatores de risco para trombose, se ela já não tinha algo durante a gravidez. Então, os dados mostram que, na realidade, o risco de se ter um efeito colateral trombogênico pela vacina da AstraZeneca é menor do que em mulheres que tomam anticoncepcional. Mas a gente não quer, a gente quer a vacina para realmente aumentar a segurança, né? Então, talvez ela fique mais para pacientes que tenham risco muito baixo de ter algum efeito, alguma trombose. Tá? Então, mas isso eu acho que foi acertada a decisão do Ministério de investigar, mas continuar vacinando as pacientes não é motivo para deixar da gestante tomar vacina, porque o Covid mata feto, o Covid mata mulher, mata mais do que a vacina. Então, é um caso que tem que ser investigado, mas não tem motivo para a gente deixar de usar as outras vacinas. O higroma transitório tem que ver se a história tem infecção, então, dentro das causas de higroma, a infecção é uma das causas, então, sempre investigar. Na presença do higroma, fazer ou o PCR, se a mulher tiver com algum sintoma, ou tiver tido contato recente com alguém que tem os sintomas, ou fazer a sorologia. Não fazer teste rápido, minha gente, porque teste rápido eu sempre fui contra, achei uma política extremamente errada do Brasil investir em teste rápido, porque a gente sabe que a sensibilidade é muito baixa. Tá? Eu acho que é isso. É isso então, gente. Mais uma vez, em nome da empresa, agradeço, doutora Adriana, pelo seu tempo, eu sei que é muito concorrido, e por nos brindar com essa palestra extremamente atual e de forma brilhante. Obrigado mesmo. Espero que logo em seguida a gente possa retomar nossas viagens para os congressos, que a gente tem muita história para contar. Mas, sim, por enquanto, a gente vai se cuidando. Obrigado mais uma vez, pessoal. Muito boa noite e até a próxima com a palestra do Dr. Pedro Pires. Não percam, nosso próximo webinar será devidamente divulgado. Tá? Muito obrigado a todos e boa noite.